boa noite, mulheres maravilhosas aqui do grupo. Hoje é segunda-feira, então é dia de podcast. Hoje o podcast está sendo um pouquinho mais cedo, porque eu estou em lançamento com a Citec. Hoje começa um curso exclusivo para terapeutas, que é o Terapeuta do Futuro. Então eu resolvi, passar aqui mais cedo para deixar o podcast de hoje para vocês. Então, olha só, baseado nessa energia, que eu passei para vocês, da qual eu tive essa cliente, que ela cometeu suicídio porque o marido abandonou ela, nós vemos aí um grande problema com dependência emocional, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês hoje como que a gente trata a dependência emocional conhecendo o sagrado feminino. Porque olha só, o sagrado feminino, ele não é nenhuma mágica, ele não é nenhuma técnica, ele não é nenhuma receita milagrosa. O sagrado feminino é uma filosofia. São ensinamentos que que nós passamos para as mulheres, e elas mudam a sua forma como elas se veem, como elas veem o outro, como elas veem a vida e, consequentemente, começa a mudar os resultados na sua vida, porque começa a mudar internamente quem ela é. Então, vamos lá, o que é uma pessoa dependente emocional? É uma pessoa totalmente sem autoestima, que tudo ela depende do outro para sua validação, né? Então, assim, no caso, igual eu comentei aqui no grupo da Bruna, né? Vamos se dizer assim o nome dela. O caso da Bruna, minha cliente, que cometeu suicídio porque o marido largou ela era uma pessoa totalmente dependente. Ela não conseguia enxergar uma nova possibilidade da vida dela dar continuidade sem ele na vida dela. Então, ela dependia dele para poder viver, tanto que ele a negou de tal forma que ela não conseguiu achar mais sentido na vida, foi lá e tirou a própria vida. Então, quando a gente começa a trabalhar o sagrado feminino, não é do dia para a noite, mulheres, que você vai mudar. Vocês estão vendo aí que eu estou propondo a vivência, do sagrado feminino aqui pro grupo. Só que não é do dia para a noite que a sua vida vai ser transformada. Mas olha só, quando você começa a estudar e a entender o sagrado feminino, você muda a forma de você se ver, você muda a forma de ver a vida, né? E você começa a olhar para você. Com o sagrado feminino, você se vê como uma mulher sagrada. Você se vê como uma deusa. Porque no sagrado feminino a gente estuda muito, a história das deusas, das histórias da mitologia. E acabamos, querendo ou não, vivenciando algum arquétipo de alguma deusa nas nossas vidas, que nós fazemos por escolha consciente ou inconsciente. Então, quando a gente começa a estudar o sagrado feminino, a gente começa a olhar o nosso corpo como um templo sagrado, porque é do nosso útero que foi gerada uma vida, que será gerada uma vida, para quem ainda não é mamãe. A gente começa a pegar toda essa energia da criação e começa a ver quão poderosa nós somos. Porque é um trabalho que envolve todo um campo energético. E aí você começa a observar o poder que existe em você, porque você vai trazendo tudo para dentro. Quando alguém vem para vivenciar o sagrado feminino, ela traz um problema. E aí a gente observa que o problema tem que ficar lá fora. E quando ela vem para dentro,
ela vê que não existe o problema. Ela vê que ela é poderosa. Ela vê que ela é uma deusa. Ela vê que ela tem muitos poderes. E com isso é trabalhado o amor próprio. Começamos a honrar a nossa história. Porque muitas mulheres têm problemas na sua vida porque elas não honram a história que viveram. Elas se culpam porque, nossa, eu sou culpada porque eu me dei mal nos meus relacionamentos passados. E aí elas se culpam e carregam culpa. E a culpa, querendo ou não, é uma mutilação inconsciente que nós fazemos com a gente mesmo. E a gente não percebe quando carregamos culpa. Aí carregamos raiva de nós. Aí quando nos relacionamos com alguém que a gente não gostaria de ter se relacionado, que a gente se arrepende, a gente começa a criar de forma inconsciente nojo, repúdio do nosso corpo. E aí a gente começa a ver efeitos acontecendo no nosso corpo em formato de doenças, né? Outra coisa também é que quando nós trabalhamos o sagrado feminino, não existe padrão de beleza. E é isso que é o mais lindo para trabalhar a autoestima, porque a mulher, ela começa a se compreender da forma que ela começa a se aceitar da forma que ela é, e ela começa a vivenciar uma experiência de paixão consigo mesma. Então, quando tudo isso é trabalhado na vida da mulher, veja bem, que quando eu falei para a gente tratar a dependência emocional com o sagrado feminino, até agora eu não estou falando de nenhum exercício de você vai ter que deixar ele, você vai ter que largar ele, você vai ter que abandonar ele. Não é nada disso. Tudo é aqui dentro. E uma vez que você trabalha aqui dentro, isso se manifesta aqui fora. No sagrado feminino, a gente olha para dentro. E mulheres, olha, é incrível o que eu vou falar para vocês. Porque você pode trazer o pior problema para uma vivência, para um trabalho com o sagrado feminino. O seu pior problema não se torna nada. Vocês entenderam o que eu falei? Absolutamente nada. Quando você descobre quem é você, quando você entende a sua conexão com a natureza, quando você entende que você está totalmente conectada à Mãe Terra, que a Lua tem fases assim como você cria uma conexão com a Lua, com as estrelas, com o ar, com o vento. É por isso que muitas pessoas associam o sagrado feminino com bruxaria, com ocultismo, com curandeirismo, por falta de informação. Porque é tudo uma questão filosófica. E essa filosofia te faz você ter um mergulho tão profundo para dentro de si, mas tão profundo, que você começa a se curar automaticamente. A cura acontece automaticamente. Você aceita teu corpo, você aceita a tua menstruação, porque tem muitas mulheres que têm nojo da menstruação, elas se repudiam quando elas estão no momento de menstruar. E a menstruação é um ritual sagrado para uma mulher. Tudo isso eu vou falar também na vivência do Sagrado Feminino, que a gente vai fazer no dia 11 de agosto. Mas vocês perceberam que em nenhum momento eu falei sobre curar a dependência emocional, tendo atitudes para com o outro de uma forma diferente? É você se empoderando, é você acreditando em você, é você sabendo quem você é. Só assim que você larga uma dependência. Só assim você consegue transpor as barreiras que te impedem de saber a grande deusa que é você.
Então, se você se identifica como uma pessoa dependente emocional, ou você conhece alguém que é uma dependente emocional, compartilha esse áudio, compartilha esse podcast, porque a dependência emocional, ela não é só no relacionamento, ela também é de mãe para filhos. Sabe aquela mãe que mesmo quando o filho casa, ela fica se intrometendo lá na casa dos filhos, na vida dos filhos, o que o filho faz, deixou de fazer? É uma dependência, uma carência. Sabe aqueles filhos que também se casam, vão morar com seus companheiros, mas mesmo assim não corta o cordão com o pai, com a mãe? Também uma forma de dependência. Sabe aquela amiga que tudo que ela faz, ela precisa saber sua opinião, ela te liga, ela quer saber o que você acha, o que você deixou de achar, ela não consegue fazer nada sem falar com você? Isso também é uma dependência. Então, dependência não é só no relacionamento amoroso. Dependência pode existir em várias situações das nossas vidas. E o sagrado feminino, ele te empodera, mulher. Ele te empodera de tal forma que você descobre o poder tão grande que existe em você, que as outras pessoas que estão na sua vida são apenas detalhes, complementos, personagens para viver ao lado da deusa que é você, ok? Então, assim, se você quer ter essa experiência com o sagrado feminino, eu aconselho que você se permita viver essa experiência. Se permita. Participa da nossa vivência no dia 11 de agosto, das 19 às 22 horas. É uma vivência onde nós estaremos ao vivo juntas pelo Zoom, experienciando, conhecendo mais dessa energia que nos empodera e experienciando o poder que há em nós, tá bom? Então, um grande beijo a todas as deusas maravilhosas e aos deuses também que existem aqui no grupo, né? Uma ótima semana para vocês. Compartilha esse podcast. Vamos trazer mais pessoas para se curarem e para se empoderarem, tá certo? Um beijão e a gente se vê. Tchau, tchau.